Você vai se deparar hoje com cada pérola aqui neste vídeo. Nós estamos aqui selecionando algumas pérolas sobre o sexo. Talvez você não tenha visto, mas eu gravei alguns vídeos sobre o que a Bíblia ensina a respeito das carícias orais. E demonstrei à luz da Bíblia que a Bíblia não tem preocupação com isso. Que mesmo que a Bíblia não fale do sexo oral, diríamos assim, de forma direta, de forma indireta a Bíblia apresenta as carícias orais como parte do repertório sexual, por exemplo, de Salomão e sua esposa, no livro de Cantares. E o livro de Cantares foi inspirado por Deus para nos mostrar que é plano de Deus que marido e mulher tenham uma sexualidade prazerosa, livre, tranquila, sem o exagero de tabus que muitos de nós acabamos aí imprimindo na nossa própria sexualidade. Agora, eu acabo recebendo aqui alguns comentários. E antes de eu relacionar para você essas pérolas, deixa eu dizer algumas coisas para algumas pessoas aqui que foram bastante duras comigo, por exemplo. Veja, ninguém é obrigado a concordar com alguém. Eu não sou obrigado a concordar com você e você não é obrigado a concordar comigo. Eu falei mais de uma vez nos meus vídeos o seguinte: eu não tenho nada a ver com o que você faz entre quatro paredes e você não tem nada a ver com o que eu faço em quatro paredes. Cada casal decide por si, à luz dos princípios bíblicos e à luz da sua própria consciência, o que fará, o que não fará. Agora, quando chegamos no momento de desrespeitarmos alguém e dizermos palavras agressivas porque esta pessoa pensa diferente de nós, isso é insensatez, ok? E para esses que me disseram comentários pesados, por exemplo, teve um camarada aqui que me chamou de filho da perdição. Veja bem, o camarada me chamou de filho da perdição por eu explicar o assunto à luz de Cantares. Então, esse tipo de comentário eu não vou responder, por quê? Porque se eu responder a esse tipo de comentário maldoso ou com palavras duras, eu vou estar desobedecendo ao que está em Provérbios 14, verso 7. E Provérbios 14, 7 diz assim: afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. A Bíblia diz que com pessoas tolas, o máximo que podemos fazer é orar por elas, mas não temos que perder tempo com o tolo. É porque o tolo ele não tem palavra de conhecimento. Ele está brigando com ele mesmo e com a vida e ele quer brigar com os outros. Então, eu não vou responder a nenhum desses comentários totalmente mal educados, tá ok? Mas vamos ver aqui algumas pérolas para nós, assim, explicarmos algumas coisas e também descontrairmos um pouco, tá bom? Nós temos aqui uma seleção de pérolas aqui que é coisa incrível, tá? E vamos lá. A primeira pérola diz assim: vamos imaginar um casal na sua intimidade e a segunda vinda de Cristo ocorre. E esse casal é pego com a boca onde não deve. Qual a diferença entre o puro e o impuro? Veja que coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que critério você tem para dizer que o casal tem que colocar a boca num lugar, não pode colocar em outro? Você não tem base bíblica para isso. Agora, eu poderia reformular a sua questão, não é? E se quando Cristo volta, encontra o casal fazendo, por exemplo, o sexo de quatro, e aí, como é que fica? Deus não está preocupado com isso, na posição que você vai estar fazendo sexo, ou se você vai fazer carícia oral ou não. O que Deus quer é que você e o seu cônjuge aproveitem da sexualidade. Então, a sua análise aqui, meu amigo, é totalmente infundada e não vejo nenhum texto bíblico que possa nos ajudar a aceitarmos aqui o que você está dizendo. Olha essa outra pérola aqui, essa aqui foi de me rachar, ó. Só faltou recomendar um pornô para esquentar a relação. Nó cego, o cara me chamou de nó cego. Veja bem, eu não sei se você é homem ou mulher. Agora, se você for homem e você não sabe fazer uma boa preliminar para estimular sua esposa, eu posso garantir que nó cego é o irmão, viu? Então eu recomendo que você faça uma autoavaliação. O fato de eu mostrar que a Bíblia não tem problema algum com carícias orais não significa que eu estou recomendando filmes pornôs. Você está simplesmente vendo aquilo que eu não disse. E isso é algo interessante, que na leitura de texto ocorre-se muito isso, o analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele lê
e não entende o que ele está lendo. Ele vê algo totalmente o contrário. Certa vez eu assisti eu gosto muito dos vídeos do filósofo Olavo de Carvalho, né? E ele disse que realmente alguns usam da chamada inversão psicótica, né? Você diz uma coisa e o cara inverte e diz totalmente outra. E eu percebo, meu amigo, que infelizmente você fez aqui a mesma coisa. Eu fui para uma linha e você interpretou de uma outra forma. Isso aqui é uma pérola tremenda, né? Olha essa outra pérola aqui, ó. O sexo nunca deixará de ser um fruto do pecado. Que barbaridade. Então Deus é o criador do pecado, né? Deus mandou Adão e Eva pecarem, né? Lá em Gênesis 1, 28, Deus falou assim, né? Crescei e multiplicai-vos. Ali dos versos 26 ao 28. Como é que se multiplica? Com o poder do pensamento? É óbvio, né? Eles se multiplicam fazendo sexo. Né? Então dizer que o sexo é fruto do pecado, meu irmão, você está mais por fora que arco de barril. A perversão que o pecado fez com o sexo é uma coisa. Agora o sexo, a sexualidade como criada por Deus não tem nada a ver com o pecado. Eu até demonstrei aqui em vários textos bíblicos, não é? Por exemplo, eu li um texto de Cantares, entre outros versos que eu li. Na verdade estou lembrando um aqui de Provérbios. Você percebe que Deus estimula o casal a aproveitar a sexualidade em todo o tempo, não apenas para a procriação, como alguns fanáticos chegam a dizer, não é? Aqui em Provérbios 5,18, ó, seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de seu esposo satisfaçam sempre. Já pensou Deus estimulando você a pecar? Ó, que você peque com os seios da sua esposa a todo tempo. Mas que coisa ridícula, meu irmão. Né? Aqui é claramente um estímulo para você desfrutar daquilo que Deus te deu. Ó, que os seios de seu esposo satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Então, né, meus amigos, olha, cada uma que a gente tem que ver aqui, que sinceramente às vezes me dá vontade de bater minha cabeça na parede, né? E aí tem outro comentário aqui, ó. Acho que se você admite que o sexo pode ser dissociado da reprodução, então uma consequência é ter que admitir que os gays foram zoados nessa história. O que esse cara quer dizer com isso? Ora, todo mundo pode brincar sem ter que ter filho, mas eu não posso brincar porque minha brincadeira não pode gerar filho. O casal deve estar aberto para a vida, ainda que tenha que planejar a família e não tenha tantos filhos. Pelo menos um, ou então que fique solteiro e seja casto. O sexo é um meio para se ter família e uma compensação, sem ônus, sem bônus. Se não pretende ter filhos, que fique casto. Ou libera a sacanagem para todo mundo. Enfim, sejam coerentes. Você é totalmente incoerente, meu amigo, pelo seguinte, você não tem noção nenhuma de fisiologia humana. Veja, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para você perceber que na Bíblia a sexualidade não é só para a procriação, tá bom? Mas veja, você tem que analisar aqui a questão da fisiologia humana, tá? Mesmo que o sexo seja também para o prazer, Deus criou em Gênesis 2:24 a relação heterossexual. Tá? Então diz ali, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não diz ali o homem deixará pai e mãe e se unirá ao seu homem. Ou mulher deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não, deixará homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Outra coisa que você tem que analisar, quando Cristo se apresenta como o esposo da igreja, a igreja é apresentada como sua noiva, não é? No feminino e Cristo no masculino, mostrando que o modelo de relação e o modelo de relação que existe entre Cristo e a igreja é a relação heterossexual. Então, o seu comentário, meu irmão, obviamente demonstra que você não entende de Bíblia nem de fisiologia humana, porque se você parar para analisar, a região anal não foi preparada para a penetração. Então, estude um pouquinho mais de fisiologia humana e entenda mais os conceitos bíblicos, não é? E aí você não vai fazer esse tipo de comentário que é totalmente incoerente, não é? Agora vamos aqui para outro comentário, outra pérola. Ó. Sexo oral não pode. Muitos condenam agora no passado, quando houve a criação do mundo, filhas dormiram com os pais para procriar. Religião nada tem a ver
com Deus, e sim é uma doença. Nossa, você está por fora, hein? Religião não tem nada a ver com Deus, é uma doença. O que você diz dos mais de 6.000 estudos científicos que comprovam os benefícios da religião na vida das pessoas? Eu quero fazer uma pergunta: você é um ateu ou é um à toa? Porque o ateu, mesmo não crendo em Deus, ele não faz uma afirmação tão absurda como essa. O ateu, ele é ateu, mas ele reconhece os benefícios da religião. Agora, um à toa, realmente, ele vai falar uma coisa dessas, que nega inclusive os benefícios da religião, não é? De uma espiritualidade saudável para a saúde física, mental e espiritual das pessoas. Então, esta é uma pérola daquelas, viu? Outro comentário aqui: a boca é santa para louvar a Deus e não está no púlpito da igreja com boca prostituta. Pode uma fonte de água correr água doce e água salgada? Mas da onde que você me tirou essa analogia, minha amiga? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você quer ver uma coisa? Eu quero lhe mostrar aqui o que, de acordo com a Bíblia, contamina a nossa boca. Não é você acariciar oralmente o seu cônjuge. Isso não contamina a sua boca. O que contamina a boca? Vamos aqui ler alguns textos bíblicos. São Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Versículo 16. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São estas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Obviamente que o texto aqui não está falando de sexo oral, Cristo está falando do que realmente contamina o ser humano. Não é o que entra pela boca o que contamina o ser humano nesse contexto. Não é o ato de comer sem lavar as mãos que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Então, minha amiga, não é o fato de um orador, uma oradora acariciar oralmente o seu cônjuge que isso vai contaminá-lo ou contaminá-la para um sermão. O que contamina as pessoas são as palavras ruins, as fofocas, essas coisas que saem da boca das pessoas. Isso sim é o que contamina as pessoas. Como bem disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Isto sim é o que contamina as pessoas. Então, vimos aqui uma série de pérolas que, obviamente, em todas podem ser aí desmentidas pelo texto bíblico. Vamos aí para um próximo vídeo onde você verá mais pérolas impressionantes que mostram a necessidade realmente de as pessoas estudarem mais.